Boa noite. Tudo bem com você? Como é que está a sua semana? A semana acabou, né? Acabou? Amanhã é feriado, sexta-feira é quintal do feriado, uma prolongação do feriado, assim, está tudo certo, né? É sempre bom a gente poder estar aqui na casa de Deus, é sempre bom a gente poder se encontrar. É muito bom podermos erguer louvores ao nosso Deus. A você que acompanha a gente aí pela internet, que bom chegar até você. Que pena que você não está aqui, mas que bom a gente estar aí com você. Que Deus te abençoe onde você estiver. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. A gente conhece um pouquinho o capítulo 20 de Êxodo, né? Conhece ou não conhece? Nós já estudamos bastante esse capítulo 20, a maior parte de nós já conhece muito bem. De vez em quando a gente volta a estudar, já tem algumas séries, e vê tudo que está envolvido aí. Parece até que a gente falar de Êxodo capítulo 20 para a gente é meio redundância, é meio chovendo molhado. Nós somos defensores aqui dos 10 mandamentos. Ontem comemoramos os 500 anos da reforma de Martinho Lutero, e é um engano de uma boa parte da comunidade cristã, entendendo que Lutero libertou da lei. Ele trouxe a justificação pela fé, ele trouxe a salvação pela graça e libertou da lei. Na verdade, Lutero nunca olhou para a lei, a preocupação dele não tinha nada a ver com isso daqui. Ele estava olhando para as indulgências, ele estava olhando para o perdão de pecados que era pago, que era comprado, que custava dinheiro, que era caro. E as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia só existia em latim, ninguém tinha a Bíblia no seu próprio idioma. Os cultos, as missas eram rezadas em latim. A pessoa entrava na igreja, ficava uma hora ali e saía sem entender uma palavra do que foi falado. E Lutero começou a ler a Bíblia em latim e ele ficou encantado com o que ele leu. E ele entendeu que o povo precisava ter acesso àquilo ali. Então ele decidiu traduzir a Bíblia para o alemão. Foi a primeira vez que a Bíblia foi traduzida por uma linguagem popular, por uma linguagem local, num idioma em que qualquer pessoa podia pegar e ler a Bíblia. Hoje a gente tem tantos idiomas, tem a Bíblia tão fácil, tão acessível, é tão estranho a gente pensar num contexto como esse daqui, né? E a igreja vendia perdão do pecado. A igreja cobrava pelo perdão, a igreja vendia, além dos perdões simples, além das coisas corriqueiras, a igreja vendia um documento chamado indulgência. E aquele documento garantia salvação para a pessoa, independente de qualquer coisa que a pessoa fizesse. E claro, ele custava muito caro, ele custava muito dinheiro. E Lutero leu na Bíblia que a salvação é de graça, e ele ficou encantado com aquilo. Então a batalha de Lutero não era contra a lei, a batalha de Lutero era contra a venda do perdão de pecado. E ele disse: não tem por que pagar, a salvação é gratuita. Agora, Deus está me resgatando de alguma coisa. Do que Deus está me salvando? Não é do pecado? Então Deus me salva para o pecado e eu continuo vivendo em pecado. Não, isso é indulgência. Essa era a indulgência. Que eu vendia o perdão e você podia continuar pecando. E você ia ser salvo. Aliás, tem uma historinha, vocês já ouviram a historinha do vendedor de indulgência? Ninguém sabe se isso é verdadeiro ou não, se isso é verdadeiro, se é fábula. Tem mais cara de fábula, mas também não é impossível. Que estava o sujeito na rua com a caixa de indulgência e o documento vendendo e anunciando e cobrando muito caro. E alguém chegou para ele e disse assim: escuta, esse documento garante salvação, garante perdão? Sim, esse documento aqui, se você comprar esse documento, você pode fazer o que você quiser
quiser, você pode matar, você pode roubar, você pode adulterar, você pode fazer o que você quiser, e você vai ser salvo, porque o Papa e a igreja estão garantindo a sua salvação. E ele falou assim: é mesmo? Eu sim, por isso que ele é tão caro assim. E fui eu compro e faço o que eu quiser, eu vou ser salvo. Pode. E o sujeito comprou o documento, pagou, quando ele pegou o documento na mão, ele matou o vendedor de indulgência. E catou o dinheiro dele de volta. Ele podia fazer qualquer coisa, queria continuar salvo. Ninguém sabe se isso é verdade ou não. Mas entenda, a visão de que Deus me resgatou do pecado e eu continuo pecando, isso faz sentido para você? Não. Então Deus me resgatou do pecado e Ele vai mudar minha vida. Alguma coisa vai acontecer comigo. Então você pega um bandido que está roubando, e a polícia prende ele. Então a polícia solta ele, e ele volta a roubar. O que a polícia vai fazer? Vai prender de novo. Se ele foi pego roubando, foi preso, o que se espera dele quando ele for solto, quando ele foi absolvido, é que ele faça o quê? Que ele não volte a roubar. Se Deus me resgatou do pecado e me salvou, essa salvação é de graça. Amém? Porque nós não temos como pagar. Mas eu não vou voltar a pagar. Não é que eu não quero, mas o mínimo que eu posso fazer em gratidão ao que Deus fez por mim é buscar ser uma pessoa mais semelhante a Ele. E para saber o que é certo e o que é errado, eu preciso de uma norma. Não sou eu que decido. Então Paulo está coberto de razão. A lei não salva. A lei condena. Mas quem salva é Cristo. Tá bom, está tudo certo. Mas eu continuo dependendo da lei para saber se eu estou no caminho bom ou não. Concorda comigo? Então nós aceitamos a lei. E a gente defende a lei. Mas a gente vive a lei. Então hoje eu queria convidar você a ler Êxodo capítulo 20, no verso 3. E o verso 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Eu não sei se você entende o que está sendo dito aqui. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, diz a Bíblia. Não terás outros deuses diante de mim. Não prestará culto a nenhum outro. Por que Deus nos fez para adorar somente a Ele? Não parece um pouquinho de egoísmo de Deus? Eu já preguei sobre isso uma vez aqui. Por que Deus nos fez para adorar a Ele? E só a Deus nós podemos adorar. Porque Ele é único. Por que adorar a Deus? Você nunca parou para pensar nisso? Oi? Porque Ele não divide a glória dele por ninguém, mas ele parece um pouco de egoísmo da parte de Deus, não parece? Ele é o Criador, tudo bem. Eu comecei a me questionar um pouco sobre isso. E eu entendi duas coisas. A primeira coisa que eu entendi é que se eu não adorar a Deus, eu vou adorar qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Quem não conhece a Deus, quem não entrega o coração 100% nas mãos de Deus, acaba se entregando a um monte de outros ídolos e deuses por aí. Estou errado? Qualquer outro ídolo, qualquer outro astro, qualquer outra pessoa que receba
adoração, veneração, isso não vai fazer bem para ele. Pega os artistas famosos de cinema, pega os grandes cantores do mundo, a vida deles é destruída. A gente olha de fora, vê fama, vê glória, vê os caras podres de rico. Quem olha de dentro vê droga, vê bebedeira, alcoolismo, depressão, internação constante, divórcio, separação, casamento, não existe casamento. A adoração, receber a adoração não faz bem para ninguém. Quem é adorado, a vida dele estraga. E o adorador, além de gastar dinheiro, além de gastar tempo, não recebe nada. Então a adoração, ela faz mal para quem adora e faz mal para quem é adorado. Deus é o único ser do universo que consegue receber a adoração e não se alterar com isso. Deus não aumenta nem diminui. Deus fica mais bonito porque a gente adora Ele. Se eu não adorar Deus, eu vou ficar mais triste por causa disso? Não muda. Deus é o único capaz de receber a adoração e não se alterar. E se não receber, Ele também não perde nada com isso. Ele fica triste porque me ama, porque Ele sabe que eu estou destruindo minha vida. Mas que vai fazer falta para Ele, que vai mexer com a autoestima de Deus, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, Deus é o único que consegue receber a adoração e devolver toda a adoração que Ele recebeu em benefício dos seus adoradores. Então, quando Deus nos diz para adorar a Ele, e somente a Ele, não é por causa dele, é por causa da gente, é por minha causa. Porque se eu adorar a Deus, eu vou focar minha vida no Senhor, e isso vai fazer bem para mim. Eu vou viver bem, eu vou ser feliz, eu vou ser abençoado por causa disso. E se eu não focar minha vida no Senhor, eu vou me debruçar em uma porção de falsos deuses ou ídolos que não vão me trazer nada de benefício em troca. Eu vou gastar minha vida e não vou receber nada em troca. Então não é egoísmo, não é porque Ele é criador ou qualquer outra coisa, é porque eu preciso fazer isso. Porque isso vai fazer bem para mim, entendeu? E não é bom quando a gente entende isso? Para mim foi muito libertador quando eu entendi isso daqui. Você adora falsos deuses? Hã? Sim ou não? Eu achei que eu não adorava. Mas uns anos atrás, lendo a meditação matinal do pastor Amin Rodor, ele enumerou em um dos seus textos os 5 deuses do paganismo clássico que mais recebem adoração nos dias de hoje. O primeiro deus mencionado por ele é Marte. Marte era considerado pelos povos pagãos como o deus da guerra. Você já parou para pensar quantas pessoas morrem em guerra? Você já imaginou quanto dinheiro é gasto em guerra? São trilhões e trilhões de dólares por ano que são despejados em exércitos, armamentos e em guerra. E sabe por que os líderes políticos se envolvem em guerra? Porque, no fundo, o povo gosta da guerra. E eu tentei descobrir quem que falou isso, não descobri qual é o líder político, mas ele disse assim: se você quer unir uma nação, coloque ela em guerra. Os povos mais patriotas do mundo são aqueles que mais se envolvem em guerra.
E quem me falou isso ainda usou o exemplo da Argentina. Quando a Argentina se enfiou naquela guerra das Malvinas lá com a Inglaterra, tomou uma lapada violenta, mas dali para frente, diz quem conhece, eu nunca fui ali, mas diz quem conhece que de lá para cá o povo argentino passou a ser mais unido e mais patriota. Você vai para os Estados Unidos, o país que mais se mete em guerra no mundo, todas as casas têm bandeira na fachada da casa. Quando as casas de onde saem soldados para a guerra, eles colocam velas acesas na janela. E quem passa por aquela casa sabe que há alguém daquela casa que está combatendo e defendendo o seu país. E eu não estou aqui para discutir o mérito das guerras. Não estou para dizer que todas as guerras são justas ou todas elas são injustas. Mas no fundo dá dó de ver tanta gente morrendo de fome, tanta ciência que podia ser canalizada para buscar tratamentos, remédios, e tudo isso sendo gasto para tirar a vida das pessoas. Uma das maiores invenções da humanidade, o avião, é uma das maiores armas de guerra. E para completar, os grupos terroristas descobriram que podem usar aviões civis como bombas para explodir alguma coisa. É só sequestrar o avião e derrubar ele onde quer explodir. Talvez esse não seja o seu Deus. Mas há uma tendência da humanidade de adorar o Deus Marte, o Deus da guerra. O segundo Deus mencionado aqui pelo pastor Amin Rodor é Baco, o Deus do vinho. O vinho é lindo, não é lindo? O vinho é nobre. O vinho é profundamente estudado, ele é sinal de nobreza, ele é sinal de status, ele é sinal de classe social. E tem gente no mundo inteiro buscando qualquer tipo de desculpa para adorar o Deus Baco. Pela beleza do vinho passeando pela taça. Pelo status do ato de ter uma taça. Deixa eu perguntar para vocês, o vinho é bom ou é ruim? O vinho é saudável, sim ou não? Hã? Por que o vinho é saudável? Porque ele é feito de uva. E a uva, especialmente a uva vermelha, quanto mais escura, mais rica ela é em antioxidantes. Um antioxidante chamado isoflavonoide. No processo de macerar, de amassar a uva, e depois o molho que ela fica para produzir o vinho, ele deixa a bebida impregnada desses antioxidantes. Então ele é muito saudável. Mas o suco de uva também é, não é? O suco é feito da mesma uva. E ele também tem antioxidantes. E as uvas também são maceradas e são cozidas. Mas as pessoas não falam do suco, as pessoas falam do vinho. E parece que o suco não faz bem, e o vinho faz bem. E há uns anos atrás eu li uma matéria na revista Veja falando sobre o vinho, e a matéria tinha 18 páginas da revista. E eu fiquei imaginando que uma matéria de 18 páginas, eu assino a Veja há mais de 20 anos,
é impossível que essa matéria não tenha sido paga. E por 18 páginas eles descreveram todas as características da bebida e todos os benefícios dela e tudo que ela tem de bom. E aí lá no finalzinho da matéria, tinha uma notinha pequenininha assim, ó, separada num cantinho da última página. Bem pequenininha, que dizia assim: e o suco de uva? Aí a matéria dizia assim: o suco de uva tem um pouco menos de isoflavonoides, de antioxidantes, do que o vinho. Porque como o vinho tem o processo de fermentação, a bebida passa mais tempo em contato com o bagaço. Então isso deixa ela mais rica em antioxidantes. Mas como o vinho é alcoólico, você só pode tomar uma taça por dia. E o suco de uva não é alcoólico, você pode beber quanto você quiser. Então, era uma notinha pequenininha, ela dizia assim: então, nesse caso, o suco de uva é bem melhor do que o vinho. Mas era uma notinha bem pequenininha. Eu não posso dizer para você que é pecado usar bebida alcoólica. Mas quando fala dos líderes da igreja, a Bíblia diz assim: esses não são dados ao vinho. Como naquela época eles não tinham um processo de armazenamento bom, e que o vinho, que ele chama vinho, na verdade, é o suco da vinha, é o suco da uva. Mas eles armazenavam em vasilhas de couro. E pelos primeiros meses, ele ainda estava fresquinho, o que eles chamavam de vinho novo. Com o tempo, ele começava a fermentar ali dentro. Então, nós encontramos alguns personagens bíblicos que estavam alcoolizados. Eu queria que você me mostrasse um que fez coisa boa alcoolizado. Para que não houvesse esse risco, os nazireus, aqueles que eram separados por Deus para uma missão desde o nascimento, eles não podiam colocar nada de uva na boca. Então isso me leva a crer que a orientação divina na Bíblia é para a gente ficar longe do álcool. E quando eu vejo as consequências do álcool na nossa sociedade, quando eu vejo a busca que a nossa sociedade tem por, não só pelo álcool, mas por qualquer outro tipo de droga, eu me assusto. Então pode ser que você esteja adorando o Baco, o Deus do vinho, o Deus da droga. Quer ela seja cheirável, quer ela seja injetável, quer ela seja bebível. E a gente precisa cuidar um pouco com essas coisas, porque nós precisamos de mente clara. O diabo tem muito interesse em embotar a nossa mente. E se não tivermos a mente clara, é muito mais fácil sermos enganados pelo inimigo. O terceiro Deus, enumerado pelo pastor Amin, é o Deus Mamon. Mamon era o Deus da riqueza. Mamon era o Deus do dinheiro. Quanta gente abandona a felicidade para adorar Mamon. Quanta gente renuncia à família. Acaba com seu estilo de vida, porque tem como único propósito enriquecer. Não é pecado enriquecer. Eu já falei sobre isso outras vezes aqui. Eu até digo que mais importante do que o quanto a pessoa tem é o quanto ela vive em função disso. Então tem gente até que não tem,
por falta de oportunidade, mas vive em função disso até mais do que quem tem. Então eu criei uma classificação do rico rico, do rico pobre. O rico rico é aquele que tem muito, mas é apegado ao que tem, é o jovem rico. O rico pobre é aquele que tem muito, mas tem um coração humilde, tem um coração desprendido. Dr. Milton Afonso, uma vez ele disse assim: eu já dei tudo que eu tenho, pelo menos 4 vezes. E Deus me deu tudo de novo. Depois tem o pobre rico e o pobre pobre. O pobre rico é aquele que não tem, mas vive em função de querer ter. Faz qualquer coisa para ter. E tem o pobre pobre, que sou eu, que não tem e também não liga para não ter. É tão gostoso, né? Quando quebrou a bolsa, não perdi nada, eu não tenho uma ação. Quando desvalorizou o real e desvalorizou o dólar, daquelas viradas cambiais, não perdi nada, não tenho dólar guardado, também não tenho real guardado. Quando o Collor confiscou a poupança de todo mundo, não aconteceu nada comigo. A gente vive tranquilo, eu não estou dizendo que é pecado ter reserva. Eu estou dizendo que se você faz a sua parte com honestidade, Deus vai cuidar de você, está tudo certo. É importante você pensar no futuro, é importante você pagar uma previdência, é importante você tomar o seu cuidado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem pessoas que vivem em função de. Aliás, a pastora minha até comenta assim, o que mais me chama a atenção é que gente que destrói a própria saúde para se encher de dinheiro. E depois destrói a sua riqueza para tentar comprar a saúde de volta. E, em geral, deixa o dinheiro para alguém. Eu não sei se Mamon é um Deus que de vez em quando chama a sua atenção. Seria interessante você pensar um pouquinho sobre isso e refletir com você. A quarta divindade mencionada por ele é Vênus. Vênus era a deusa da beleza, a deusa do sexo, a deusa da sedução. Nós vivemos em uma época extremamente erotizada. E vivemos em um país mais erotizado do que o normal. A sensualidade está por todo lado. Hoje, homens e mulheres se sentem no dever e na obrigação de terem corpos sensuais e colocar tudo isso à mostra. Nos tempos bíblicos, os cultos pagãos eram mesclados com orgias sexuais. As sacerdotisas eram prostitutas. Os templos eram centros de orgia e de prostituição. Então, quando Deus compara a apostasia de Israel com uma prostituta que abandonou o marido, e você vê isso várias vezes sendo mencionado na Bíblia, para o povo de Israel isso era real e literal. Eles sabiam muito bem o que Deus estava dizendo, porque eles buscavam os deuses pagãos pelos cultos sexuais, pelos cultos de orgia. Eles traziam aquelas sacerdotisas para dentro de Israel para viver as orgias sexuais. E, no fundo, a nossa sociedade vive hoje uma tremenda orgia. A honestidade, a fidelidade, o casamento, a família, tudo isso parece fadado ao desaparecimento. Quando a gente olha as manchetes, quando a gente olha as notícias, quando a gente olha
O mundo ao nosso redor, se você ligar a televisão, se você assistir um filme, um seriado, se você acessar um Netflix, se você for a uma sala de cinema, qualquer coisa que você for ver, você pode ir a um museu hoje. Ah, não, eu vou num museu ver uma exposição de arte. Os museus declararam guerra à sobriedade. E nesse mundo altamente pornográfico, a gente se envolve nessas coisas sem perceber o mundo que está ruindo ao nosso redor. Eu já atendi vários casos de homens casados, gente da igreja, viciada em pornografia. Ele me dizia assim: pastor, a minha esposa dormindo do meu lado. E eu de madrugada sozinho no computador. Já atendi mulheres viciadas em masturbação. Pastor, eu estou ferida, mas não consigo me controlar. Talvez Marte não tenha chamado sua atenção. Talvez Baco não tenha chamado sua atenção. Talvez Mamon não tenha chamado sua atenção. Mas talvez Vênus esteja rondando a sua vida. E por favor, eu não estou aqui para acusar ninguém. Mas de vez em quando Deus nos dá a oportunidade de abrir os olhos, de reconhecer as nossas fraquezas e limitações e buscar ajuda. Pelo amor de Deus, peça ajuda. Eu já tive gente da minha igreja que chegou para mim e disse assim: pastor, o meu problema é pedofilia. Eu sou casado, sou bem casado. Eu não tenho problema de ver outras mulheres. Mas quando eu vejo um menino, um garoto pequeno, isso mexe comigo. Eu falei: filho, você precisa de ajuda profissional. E ele foi. E buscou tratamento. E veio feliz me agradecer por ter sido liberto. O pecado escraviza. Cristo quer libertar você. Não adianta você ficar fugindo, achando que o problema vai desaparecer sozinho. Não vai, filho. Não vai. Se Vênus está rondando a sua vida, o seu coração, busque ajuda. Deus quer ver você bem, Deus quer ver você feliz. E o último Deus mencionado pelo pastor Amin é Minerva, a deusa da sabedoria. Sabedoria é uma bênção maravilhosa, mas é também uma armadilha, é ou não é? Você já leu a história de Salomão? O homem mais sábio do mundo, que deixou isso virar contra ele. Filho, o livro de Provérbios diz que a verdadeira sabedoria é o quê? A verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. Quando eu direciono toda a capacidade que Deus me dá para conhecer a Deus, para amar a Deus, para servir a Deus e as pessoas, eu sou cada vez mais feliz e cada vez mais abençoado. Mas qualquer dom de Deus, se ele é usado de maneira egoísta, ele vai virar contra mim. E quantas pessoas eu tenho visto se perderem na vida
por usarem errado a sabedoria. E uma vez visitando alguém que desacreditava de algumas coisas da Bíblia, não da Bíblia, mas que interpretava de maneira errada, e alguém uma vez chegou para mim e disse assim: não, pastor, eu não consigo aceitar que o Espírito Santo é Deus. E eu sei que o senhor vai tentar argumentar comigo, mas é o seguinte, ó, tem 12 anos que eu estudo esse assunto. Eu já viajei para os Estados Unidos, já viajei para Israel, eu gasto todas as tardes, eu trabalho só meio período. Então o senhor pode falar o que o senhor quiser, que o senhor não vai mudar a minha cabeça. Eu falei, tá bom. Então vou morar. Eu não tenho mais nada que eu possa fazer para você. Uma pessoa que tem muito conhecimento, que tem muita sabedoria, mas que bebeu de água suja. E deixou toda aquela água suja poluir somente o seu coração. Quanta sabedoria precisa para produzir toda essa tecnologia com a qual nós convivemos hoje? Você já parou para pensar só no seu telefone? Só isso aqui, ó. Você pega um telefone. Quanta tecnologia tem aqui? Você já parou para pensar nisso? Quanta sabedoria precisa para fazer essas coisas? E eu não estou criticando o telefone, com toda a utilidade que ele tem, embora qualquer coisa possa ser mal usada, mas quanta sabedoria é produzida hoje para produzir porcaria? Para produzir lixo, para estragar a vida das pessoas. Quanta sabedoria tem um hacker que consegue se infiltrar nos sistemas mais seguros do mundo e travar o mundo e provocar guerras e roubar dinheiro e causar um monte de problema? Filho, se toda a sabedoria que Deus te deu não for usada para conhecer, amar e temer ao Senhor, servir ao Senhor e ao seu próximo, então é Minerva que está rondando o seu coração. Estas coisas iludem, estas coisas enganam e não solucionam nada. Nada. Só há um Deus verdadeiro. Só há um Deus que transforma. Só há um Deus que salva. E esse Deus hoje vem aqui para salvar você. Esse Deus hoje vem aqui para abraçar você. Se você abrir sua Bíblia no Evangelho, no livro de Atos, não Evangelho, livro de Atos, capítulo 4. Verso 12. A Bíblia diz assim, olha, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é o único nome que pode mudar sua vida? Jesus Cristo. Qual é o único nome que pode te dar sabedoria verdadeira? Jesus Cristo. Qual é o único nome que pode trazer prazer real para você e para a sua vida? Jesus Cristo. Qual é o único nome que pode de fato enriquecer você? O seu coração, sua alma, é Jesus Cristo. Qual é o único nome que pode te embelezar muito mais do que qualquer taça linda que você vê por aí? É Jesus Cristo. Qual é o nome que não traz guerra? Traz paz.
mesmo em meio às batalhas da vida. É Jesus Cristo. Esse Jesus veio hoje por amor a você. Esse Jesus veio hoje para abraçar você. Que o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome que saia vivo, vibrante, pulsando no seu coração. Que no nome do Senhor Jesus todo o joelho se dobre hoje. Que no nome do Senhor Jesus eu e você possamos de fato encontrar salvação. Que o Senhor te guie e te conduza. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor é, obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz por cada um de nós. Senhor, o Senhor sabe que de vez em quando a gente vai devagarzinho saindo de lado. A gente vai esquecendo das coisas que são importantes, deixando as prioridades de lado. A gente chega a abandonar as coisas essenciais da vida. Quer orar, quer falar contigo, quer conhecer a tua palavra, quer caminhar ao teu lado. E aí, de repente, a gente se depara aos pés de alguns desses deuses que a gente quer se livrar deles. Lança longe, Senhor, qualquer tentação. Lança longe qualquer pecado. Fortaleça-nos aonde nós somos mais frágeis. Fortaleça-nos nas nossas maiores fraquezas. Nos dê a humildade de buscar a ajuda que a gente precisa. Para que de fato possamos ser libertos. Porque o teu nome tem poder. O teu nome perdoa os nossos pecados. O teu nome fortalece os nossos pés. O teu nome endireita a nossa vida. Nos dê, Senhor, esse privilégio de estarmos completamente rendidos nas tuas mãos, Senhor. Leva-nos em segurança e em paz. Dá-nos uma boa noite de descanso. Eu te peço no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.